Olá, bem-vindos ao primeiro programa de A Arte da Guerra de 2025, depois de uma pequena interrupção para as festas. Interrupção essa que, evidentemente, ninguém estava à espera de outra coisa, não foi cumprida pelas guerras que campeiam por esse mundo fora. Sendo o primeiro programa de 2025, pedimos ao embaixador que nos fizesse um resumo daquilo que poderá vir a ser este ano, que ninguém espera que seja em termos daquilo que tem a ver com este programa muito melhor que 2024, se calhar será provavelmente pior. E começando exatamente por aí, embaixador, o que é que lhe parece nesta volta ao mundo em 30 minutos? O que é que lhe parece que vai ser a relação de Trump com a Europa e principalmente o que é que terá a ver, qual será o seu impacto naquilo que é a guerra na Ucrânia? Muito bom dia ou muito boa tarde a quem nos estiver a ouvir também. Este é o primeiro programa de 2025, um ano que vai ser marcado claramente pelo regresso de Trump ao poder. É extraordinário, se nós olharmos para os vários cenários internacionais, o impacto que a chegada do novo presidente americano pode potencialmente ter e o modo como isso influi em todas as diversas dimensões do quadro internacional. O que prova, e este também é um aspecto que vale a pena começar por dizer, a importância que a América continua a ter no cenário internacional e na sobredeterminação de todos os subcenários que se colocam no mundo. Os Estados Unidos, de facto, são a grande potência definidora das relações internacionais e, naturalmente, que a vinda de um presidente que se anuncia como disruptora face à ordem anterior, face à ordem do presidente democrata que esteve nos últimos 4 anos, está, digamos, a criar uma expectativa muito grande. Essa expectativa começa, como o António referiu, pelas guerras e pelo modo como o presidente americano se vai colocar face às guerras e, em particular, face àquela que mais diretamente nos impacta aqui na Europa, que é a guerra na Ucrânia. Trump deu sinais no passado que em 24 horas ia resolver a guerra na Ucrânia, é capaz das coisas não serem exatamente assim, mas já há elementos que levam, digamos, a fazer presumir que os Estados Unidos pretendem ter uma, uma palavra na sua relação com a Rússia que possa, de certa maneira, criar um desenho de uma paz com P pequeno, provavelmente, uma paz, um armistício, uma pausa nas hostilidades, mesmo que isso não signifique necessariamente a criação de uma solução futura para a questão da Ucrânia. Não é muito claro o que é que Trump vai fazer, e em particular não é muito claro o que é que Trump vai deixar que a Rússia possa ganhar neste processo. Porque os Estados Unidos são uma potência, como eu referi aqui, da maior importância na escala global. No final, lembremos que no início da- do último mandato do último presidente americano, Joe Biden, tiveram uma humilhação no plano internacional, que foi o caso do Afeganistão. Seguramente não querem começar uma nova era, digamos, das suas relações internacionais com uma humilhação na Ucrânia. E é verdade o que é que tem acontecido. Os Estados Unidos têm sido o pilar essencial do apoio militar, financeiro e político à Ucrânia e a mobilização no quadro internacional dos países ocidentais ou daqueles que pensam como os países ocidentais, da mesma maneira, relativamente à importância de manter um poder de soberania na Ucrânia que resista àquilo que foi a invasão russa de 2022. E resta saber o que é que vai acontecer agora, isto é, se os Estados Unidos vão impor a sua paz. E a sua paz poderia passar por uma cedência por parte da Ucrânia em matéria territorial, desde logo a Crimeia, que eu acho que a maioria da comunidade internacional já dá por adquirida que não vai sair das mãos da Rússia, mas depois resta saber que partes da Ucrânia, entretanto ocupada e em guerra, nomeadamente a parte do Donbass, mas não só, a parte de Kherson e Zaporizhia, poderão ou não passar para as mãos da Rússia, isto é, poder-se-á fazer ali um congelamento do conflito. Como é sabido, os países europeus, a generalidade dos países europeus, em particular os países da União Europeia e os parceiros europeus da NATO, consideram que seria um mau sinal dado à Rússia qualquer cedência. Nós já percebemos que vai haver uma cedência. Não sabemos qual, em que medida, em que dimensão.
O que a maioria desses países europeus pensa é que qualquer cedência que desse à Rússia uma posição de vantagem dentro da Ucrânia poderia significar a prazo uma ameaça para a sua própria segurança, para a segurança global do quadro europeu. Há quem pense ao contrário, há quem ache que, apesar de tudo, a Rússia pode ter algumas razões no desencadear desta crise, e mais do que isso, há quem pense que uma vitória parcial da Rússia não significaria necessariamente a sua capacidade de ameaçar outros Estados europeus vizinhos, sejam os Bálticos, seja a Polónia, etc. Tendo em atenção que, apesar de tudo, ao longo destes 2 anos, um exército tão poderoso e tão forte como era aquele que se anunciava na Rússia, não foi capaz de tomar a Ucrânia. E tomou apenas 25% da Ucrânia. E passaram 2 anos e passaram centenas de milhares de mortos e uma perda material absolutamente incalculável. Enfim, há esta discussão o que nós vamos assistir, seguramente nos próximos meses, é uma discussão entre os aliados europeus, que estão claramente em pânico face àquilo que possa ser, digamos, o posicionamento que a Rússia venha a ter no final desta guerra, e os Estados Unidos, porque vão ser os Estados Unidos quem vai definir aquilo que é a força ocidental neste quadro. E, portanto, vamos assistir a este debate, vamos assistir a uma discussão sobre se Trump deixará cair uma figura como Zelensky, que tem sido, digamos, a cara da resistência ucraniana, e vamos a ver em particular como é que Trump se vai relacionar com os seus parceiros europeus. E isso, devo dizer que esta para mim, do ponto de vista analítico, é a maior curiosidade, porque nós temos uma União Europeia que está ela própria, digamos, não muito unida, embora tendo estado no princípio desta guerra completamente do mesmo lado relativamente à questão da Ucrânia, mas neste momento começa a haver fissuras, e essas fissuras têm essencialmente a ver com o peso desta guerra, com o custo desta guerra, com o cansaço desta guerra, e também com a circunstância de alguns países europeus, nomeadamente os grandes países europeus, a Alemanha, a França, não estarem hoje em dia, sob o ponto de vista político, com uma unidade e com uma capacidade de afirmação, enfim, suficiente para garantirem essa tradução desse poder para dentro da União Europeia. E vivemos a crise na Alemanha, há eleições na Alemanha em fevereiro, vivemos a crise em França com o governo de Emmanuel Macron que daqui a dias pode vir a ser sujeito, vai ser sujeito seguramente a uma moção de confiança e que pode, de censura, peço desculpa, e que poderá eventualmente cair ou não, e vemos neste momento a afirmação, por exemplo, de um novo poder europeu, que aliás tem a presidência da União Europeia atualmente, que é a Polónia, que está cada vez mais a emergir. Mas também vemos poderes europeus de grande ambição. Giorgia Meloni, por estes dias, foi jantar com Trump aos Estados Unidos. Portanto, há uma divisão do poder dentro da Europa a nível nacional, em que eu diria que cada um está a procurar seduzir o novo líder do mundo, que é Donald Trump. De algum modo, de qualquer modo, digo eu, embaixador, dir-me-á se concorda ou não, há uma pequena vitória, que não será bem uma vitória dos Estados Unidos, mas é uma imposição que se esperava, mas que resulta numa vitória da Rússia, isso aí parece-me claro, que é o facto de a Ucrânia já ter interiorizado que não vai entrar na NATO, não lhe parece? O problema da entrada na NATO digamos, é extremamente simples que é o seguinte: os Estados Unidos percebem, a NATO dá uma garantia, toda a gente fala do artigo 5º da NATO, que é a possibilidade de um ataque a um significa a mobilização dos restantes. Mas quando se fala na mobilização dos restantes, estamos a falar dos Estados Unidos, ponto. Claro. Porque a NATO sem os Estados Unidos não existe e, portanto, os Estados Unidos não estão preparados para entrar numa guerra mundial por causa de um conflito pontual. Vamos ser claros, a não ser que isso fosse considerado para os Estados Unidos um elemento essencial para a sua segurança. E claramente a Ucrânia não é uma questão essencial para a segurança americana. Eu repito isto e sublinho: a Ucrânia não é uma questão essencial para a segurança americana. E os Estados Unidos deram provas do interesse em, digamos, estar solidários com os parceiros europeus na questão da Ucrânia, mas nunca deram provas de dizer: se amanhã a Ucrânia caísse, imaginemos, nós entraríamos numa guerra mundial com a Rússia. Os Estados Unidos sabem que são o último garante, porque têm a força nuclear única e que, como dizia Joe Biden sistematicamente, uma guerra nuclear não é ganha por ninguém. E esse é um ponto que os Estados Unidos têm bem claro.
e se calhar têm muito mais claro do que têm alguns países europeus que vivem numa ameaça psicológica e se calhar real face à Rússia, mas que pressentem que não têm força e capacidade de reação direta face à Rússia e, portanto, encostam-se aos Estados Unidos. E os Estados Unidos dizem: nós não estamos dispostos a criar uma situação através de uma espécie de uma entrada provocatória da Ucrânia para a NATO que amanhã nos obriga a entrar numa guerra mundial com a Rússia. E Bem, de esse qualquer forma, peço desculpa por interromper, embaixador. De qualquer forma, o que é verdade para a Ucrânia, como acaba de dizer, é de algum modo verdade para toda a Europa, e era exatamente por isso, digo eu, que o general de Gaulle, alguns nos anos 70, 60, retirou a França da Europa, isto é, da NATO, peço desculpa, isto é, verdadeiramente para os Estados Unidos. Nenhum país europeu é fundamental para a segurança dos próprios Estados Unidos. Nós pensávamos que a seguir à Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos consideravam que a Europa era uma sua frente, isto é, os Estados Unidos eram um poder europeu e, portanto, a segurança global da Europa era importante para os Estados Unidos. E é, só que não é vital. E os Estados Unidos pressentem que, mantendo as dezenas de bases que têm pela Europa, que mantendo a atual estrutura de militar que têm na Europa em vários países e que claramente é um fator dissuasório do ataque russo, que isso é suficiente para evitar que a Rússia ameace a Europa. Não é esta a leitura dos países europeus. E até se percebe que isso possa não ser assim. Os países sentem por si próprios, cada um sente as suas fragilidades. E por isso mesmo há uma leitura diversa da segurança europeia feita pelos Estados Unidos e feita pelos europeus. Como diz o Noam Chomsky, se algum dia o México resolver fazer uma aliança militar com a China, os Estados Unidos não vão hesitar nem 10 segundos numa intervenção militar. Doutor, e a prova mais simples é esta, quer dizer, a situação que se vive, por exemplo, em Cuba, neste momento, Cuba vive com a sua soberania limitada, porque os Estados Unidos consideram que qualquer tipo de relação que Cuba possa ter com outras partes do mundo que lhe possa funcionar como um desafio estratégico é detrimental para o interesse americano. E, portanto, digamos, se nós quisermos ser equitativos, temos que olhar também para a situação da Rússia. A Rússia considera que o cair da Ucrânia para o lado ocidental, isto é, para o lado da NATO, para o lado dos Estados Unidos, para o lado dos países europeus que têm uma agenda contra a Rússia, acaba por desequilibrar o conflito. Agora, a questão está sempre na dúvida sobre se confiamos naquilo que são os grandes equilíbrios ou confiamos naquilo que é a liberdade dos países de fazerem as suas escolhas. Esse é que é o problema. Claro, de algum modo, passará sempre para a história o facto de 2022 ter sido muito semelhante em muitos aspectos a 1962 e à crise dos mísseis cubanos, Tá. exatamente. Claro. Obrigado, embaixador. Voltamos já de seguida para continuar esta volta ao mundo em 30 minutos. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir para estacionarmos um pouco no Médio Oriente, onde acontece um conjunto de coisas que são verdadeiramente interessantes de analisar. Por um lado, a guerra em Gaza continua, com metástases para a Cisjordânia. Por outro lado, o Irão continua a ser o elemento perturbador ali na zona, mas vale a pena também, parece-me a mim, olhar um pouco para a Síria, onde há um milagre qualquer que está a acontecer. Se ele não for estragado, vale a pena apoiá-lo, não é, embaixador? Sim, aliás, começa pela próprio alfaiate de Damasco, isto é, nós vemos os trajes novos que os novos dirigentes sírios vestem, que são completamente ocidentalizados. Eu não sei se estavam nos armários de Bashar al-Assad, mas estão completamente ocidentalizados e até, digamos, há uma espécie de uma dificuldade de adaptação física dos novos líderes da Síria àquilo que é o traje ocidental, que é um momento subliminar de credibilização face ao mundo ocidental. Estas coisas têm a sua importância sob o ponto de vista simbólico. Mas Exatamente. Ainda bem que para já ninguém se lembrou do disparate de usar um laço em vez de uma gravata. a seu tempo, António, a seu tempo, mas para isso é preciso que as sociedades evoluam muito até chegarem ao laço. E, portanto, agora, o que se passou no Médio Oriente no último ano é muito importante e é decisivo e prova que havia no Médio Oriente uma espécie
de uma bomba relógio. E essa bomba relógio chamou-se desde sempre Israel-Palestina. Há uma situação que se mantém há 70 e tal anos na Palestina, que é e que teve os seus vários tempos naquilo que era a relação entre o Estado de Israel, criado em 1948, e as entidades palestinas ali à volta, e desta vez houve um momento de ruptura, ou mais um momento de ruptura, desta vez bastante trágico, eh, em que Israel, perante aquilo que foi um ataque terrorista feito por um dos grupos que defende a resistência palestiniana, fez um ataque a Gaza de uma forma desproporcionada, e que de certa maneira, não só abriu uma ferida, como também acabou por ser muito sintomático sobre a posição do mundo em geral relativamente àquela questão. Como eu digo, houve ali, o Médio Oriente era uma bomba prestes a explodir. O Médio Oriente foi sempre uma situação complexa. Eu lembro-me, durante muitos anos, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós falávamos do PPMO, Partido Processo de Paz do Médio Oriente. E não havia processo de paz nenhum, havia uma guerra escondida, travada, ajustada. Eh, Neste caso, houve uma ruptura e essa ruptura permitiu várias coisas. Em primeiro lugar, permitiu, eu vou ser totalmente claro e transparente nas palavras que vou dizer, permitiu mostrar a arrogância de Israel e mostrar o desrespeito absoluto de Israel pelo direito internacional. Se algumas pessoas tinham dúvidas relativamente a isto ficou provado agora. Israel não respeita o direito internacional, Israel considera-se isenta do respeito pelo direito internacional, porque considera que tem o apoio não apenas dos Estados Unidos, aconteça o que acontecer, mas também de grande parte da opinião pública ocidental, nomeadamente da opinião pública europeia. Isso levanta de facto traz de facto uma nova realidade, e mais do que isto, revela esta nova realidade de forma muito flagrante. A questão, e voltamos a Trump, está em saber o que é que Trump vai deixar fazer a Israel no futuro próximo. Isto é, será que Trump vai converter Israel numa espécie de regulador da área? Porque, entretanto, como o António referiu, passou-se alguma coisa na Síria. A Síria era uma velha ditadura de décadas, que de certo modo tinha arranjado uma espécie de modus vivendi com Israel. Com o problema dos Golã por resolver, com uma atuação de algumas forças palestinas dentro da Síria que punham em causa a própria Israel de vez em quando. Uh, e, portanto, na Síria rebentou essa bolha. Nós tínhamos assistido já em 2011 ao início de uma espécie de uma primavera árabe abafada na Síria, e essa bolha agora trouxe os rebeldes ao poder. E resta saber o que é que os rebeldes vão fazer do poder, e mais do que isso, resta saber o que é que os rebeldes vão conseguir fazer desse poder, pela simples razão de que Israel, aproveitando este momento, também decapitou a Síria em várias áreas de natureza militar, e até de estruturas, de infraestruturas. Para quem gosta da política de Israel, isto é o ideal. Para quem considera que, apesar de tudo, qualquer Síria, tem o direito a existir com o um mínimo de estruturas, e com o um mínimo de capacidade de atuação, no plano da sua própria soberania, como um território que é membro das Nações Unidas, acha que isto desrespeitou o direito internacional. Eh, Aquilo que parece estar a acontecer na Síria é, através desta decapitação do poder de Damasco, com Bashar al-Assad a fugir para a Rússia, é uma espécie de partição da Síria. E a partição da Síria é uma espécie de balcanização da Síria. E a ideia que há é que Israel procura, digamos, criar zonas tampão, na área que lhe é mais próxima. Está a dar-se conta que a Turquia está a aproveitar a situação na Síria para resolver o seu problema com os curdos, que a Turquia se habituou a resolver de forma violenta ao longo de décadas, e que agora tem um pretexto internacional, e mais do que isso, tem a possibilidade de o fazer, dado que Israel também o faz, e portanto a avançar por dentro da Turquia. E vamos a ver como é que neste duopólio da parte ocidental da Síria se vai comportar o Irão. O Irão era um parceiro, era uma figura naquela área que subiu de importância depois da desaparição do Iraque. Os Estados Unidos, volto a sublinhar aqui com todas as palavras, são os culpados da força do Irão. Foram os Estados Unidos quem deram cabo de Saddam Hussein, quem deram cabo do poder do Iraque. E ao acabarem com o equilíbrio Irão-Iraque,
deram uma força brutal ao Irão. E o Irão não só tem força em si próprio, mesmo estando sob sanções, etc., mas também tem força pela capacidade e política que ganhou dentro do Iraque. E, portanto, o Irão era uma força ali na região. E é uma força que ameaça quem? Ameaça Israel, claramente, à distância, ou assistimos ao longo de 2024 a estes ataques quase medidos e controlados e anunciados, mas ameaça também uma outra entidade que é figura central naquele processo, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país-chave que não se tem falado muito nos últimos tempos, mas a Arábia Saudita é o país que mais teme o Irão. A Arábia Saudita foi sempre o grande aliado ocidental. A Arábia Saudita também vale a pena dizê-lo para quem se esqueça. E há muita gente que se esquece porque dá jeito de esquecer. A Arábia Saudita é uma ditadura, como são as ditaduras do Golfo. Aqueles países do Golfo passam digamos, por cima das ondas, com um ar, com aqueles planejamentos simpáticos, com um ar de que são poderes reais que ali estão. São ditaduras, tão ditaduras como outras ditaduras que ali há na região. Isso mesmo, e portanto não vale a pena estar a beatificar a Arábia Saudita, se é que o conceito se pode aplicar, mas na realidade a Arábia Saudita é também ela a prazo uma bomba por explodir, pela simples razão de que mantém dentro de si uma tensão grande que só é abafada pelo poder do dinheiro que tem. E a Arábia Saudita teme muito o Irão, temeu mais Israel do que teme hoje, mas teme muito o Irão. E aqui volto a Trump. O que é que vai fazer Trump com a Arábia Saudita? Nós assistimos, Joe Biden teve uma atitude muito agressiva no início do seu mandato face à Arábia Saudita. Trump não teve essa atitude. Vamos ver se agora Trump recupera essa relação. E na recuperação dessa relação, será que Trump vai conseguir convencer a Arábia Saudita a normalizar as suas relações com Israel através dos acordos de Abraão, Exatamente, é isso. então, Não. que faltava fazer, vamos ver. Portanto, o Médio Oriente é uma, eu não diria, é uma bomba por explodir, porque ela já explodiu, mas nós estamos num processo de rearranjo, e para esse rearranjo, aquilo que for a vontade que vem superada do Washington vai ser essencial. O Não último é? elemento nessa área que vale a pena tomar atenção é o Egito. O Egito é um grande recipiente da ajuda militar americana. O Egito tem uma relação com o mundo ocidental que inclusivamente passa para além da sua própria natureza como regime. O Egito, volto a dizer, também é uma ditadura. É uma ditadura que dá jeito ao mundo ocidental, porque há ditaduras que dão jeito ao mundo ocidental e o mundo ocidental está mais calado sobre elas, e há ditaduras que não dão jeito ao mundo ocidental e o mundo ocidental é mais vocal sobre elas. Convém também olhar para um bocadinho para a hipocrisia da análise internacional quando se trata da análise das ditaduras. Aliás, os Estados Unidos sobre isso ensinaram-nos, instituíram ditaduras, por exemplo, na América Latina, e há ditaduras que eles gostam e há ditaduras que eles não gostam. As ditaduras que dão um jeito aos Estados Unidos são ditaduras que falam menos, as ditaduras que não dão um jeito são aquelas às quais os Estados Unidos, digamos, se opõem, e já falaremos delas a seguir. Só para finalizar, embaixador, tal como noutros palcos, no Médio Oriente, a União Europeia, a Europa no geral, a União Europeia em particular, vale zero. A União Europeia vale zero. A União Europeia viu-se, aliás, durante o ano de 2024, e foi muito importante isso, em algumas resoluções das Nações Unidas, perante pressões sobre Israel, por exemplo, colocadas em resoluções das Nações Unidas, a União Europeia dividiu-se. Havia países que eram favoráveis a essas pressões, outros absolutamente contra e outros neutrais. O que significa, portanto, que o poder das Nações Unidas como entidade no plano internacional com o mínimo de eficácia é, digamos, muito relativo. Consegue funcionar face a cenários em que não há interesse das grandes potências europeias, cenários, sabe, claro, Myanmar ou uma coisa qualquer. Os Estados Unidos a União Europeia é capaz de dizer coisas vocais muito fortes, muito morais, etc. Mas a União Europeia, aliás, perdeu neste momento qualquer autoridade moral depois do seu comportamento absolutamente miserável, expressão, volto a dizê-lo, absolutamente miserável na questão de Gaza e Israel. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje para continuarmos esta volta ao mundo. Até já. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, para que lhe peça, embaixador, o que é que acha que vai ser o ano de 2025 na China, uma das partes que nos falta, a que nos falta aproximar-nos nesta volta ao mundo, principalmente naquilo que tem a ver
com a relação que vai ter com Donald Trump. É evidente que ninguém sabe, fala-se muito da questão do aumento das tarifas das importações da produção chinesa que entrar nos Estados Unidos. Ultimamente tem-se focado mais na possibilidade de estas tarifas incidirem particularmente sobre produtos críticos e não sobre tudo o que vier da China. Imagino que os brinquedos fiquem fora do pacote, mas os chips e toda essa parafernália de tecnologias fiquem dentro. Como é que lhe parece que vai ser a relação entre as duas maiores potências económicas do mundo? Essa também é uma das grandes interrogações, porque, como é sabido, dentro dos Estados Unidos há uma reação e uma posição anti-chinesa que é transversal aos partidos políticos, ao Partido Republicano e ao Partido Democrático. Pelo que quer Biden, quer Trump, nas suas declarações, são sempre muito vocais relativamente à ameaça chinesa. A ameaça chinesa que não é tanto de natureza militar, mas é mais de natureza económica. E Trump, desde logo, até porque faz parte um pouco da sua doutrina, foi avisando que a proteção daquilo que é o interesse americano no plano económico passaria pelo elevar de tarifas face à China. Isto levanta problemas dos dois lados, pela simples razão de que a China também, sendo um fornecedor dos Estados Unidos, isto também tem impactos naquilo que é a vida americana e naquilo que é o próprio poder de compra americano. Se amanhã os produtos que vêm da China, hoje considerados essenciais na vida americana, sofrerem aumentos de tarifas, isso terá um impacto ao nível da inflação americana muito grande. Por outro lado, também estamos. Não, e há outra questão, peço desculpa por interromper, embaixador, parece-me que há outra questão que é importante e de que ninguém fala, que é num quadro em que as duas economias se fechem sobre si mesmas, as empresas norte-americanas terão um universo de clientes da ordem dos 300 milhões, qualquer coisa assim, enquanto que as empresas norte-americanas, enquanto que as empresas chinesas terão um universo interno de 1.200 milhões, o que é um bocadinho diferente, não é? Tem, mas se essa lógica funcionasse, digamos, em vantagem entre os dois espaços, ou tentando, nós não veríamos a China tão interessada nos mercados externos. A China está muito Certo, é interessada evidente. nos mercados externos com muito menos milhões, porque apesar de tudo é essa a maneira que tem de ganhar, digamos, recursos que lhe permitam também ir buscar coisas que não tem, porque, Claro. né, porque o mundo todo não vive de Temu. E, portanto, acabar-se-á. A China teve uma grande vantagem, todos nós sabemos isso, ao longo dos últimos 20 anos, pela circunstância de ter tido acesso e a possibilidade de entrar para a Organização Mundial de Comércio e poder, digamos, usufruir das vantagens da globalização. Porque se a China ficasse no seu próprio mercado interno, a sua capacidade de evolução tecnológica, etc., seria muito, Claro. muito mais limitada. Dito isto, nós não sabemos, as economias estão de tal modo imbricadas que nós não sabemos como é que vão funcionar e, em particular, por exemplo, não sabemos como é que vai funcionar esta circunstância de um homem como Elon Musk, que tem a Tesla montada na China para exportar para os Estados Unidos, como é que ele vai funcionar se as tarifas digamos, automóveis vierem a subir. Mas, enfim, este é um debate que poderemos ter um destes dias com o novo embaixador americano em Lisboa, que, pelos vistos, vem da indústria automóvel, mais Exato. do retalho da indústria automóvel do que propriamente da produção, ele pode nos ajudar a explicar, digamos, estas contradições internas. Agora, o que se passa com a China é saber em que medida é que este clash, este confronto com a China vai ou não ter lugar e como é que terá lugar. Eh, e o que nós vimos no passado foi que Trump, relativamente aos grandes poderes, e viu-se isso relativamente à Rússia, Trump tem uma capacidade de diálogo porque gosta de discutir poder a poder. E a China é o poder do outro lado. Eh, a atitude americana face à China é importante e é bom que a sublinhemos aqui, porque ela vai dar também um pouco de conforto, ou não, àquilo que é o medo que os vizinhos da China têm de que uma afirmação excessiva da China no quadro regional possa eventualmente pôr em causa a sua segurança. E estamos a lembrar, desde logo de Taiwan, mas também do Japão, mas também da Coreia do Sul, mas também das Filipinas, e também de um país que agora desapareceu um bocadinho do mapa nos últimos meses, mas que esteve numa posição anti-chinesa muito forte, que é a Austrália. E, portanto, a Austrália que estava, como é sabido, ligada àquela estrutura de, eu diria,
protodefesa regional, que era o AUKUS, em que estava a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido, e, portanto, temos aí uma posição do mundo à volta da China que está muito expectante do que seja a posição americana. Por outro lado, também vamos ver como é que evolui a posição americana face à Índia, porque a Índia é um elemento fundamental, não apenas no equilíbrio interno dentro dos BRICS. Os BRICS, nós sabemos e já analisamos aqui, é uma estrutura que a China procurou, que está a procurar instrumentalizar como centro do seu poder, uma espécie de sub-G7, mas dentro dos BRICS há a Índia, e a Índia não alinha necessariamente com a China, embora também não alinhe necessariamente a 100% com o Ocidente. E, É o portanto, verdadeiro não alinhado. é um verdadeiro não alinhado nesta frase, e é bom e é muito bom acompanharmos o papel da China aqui e as suas ambições. Eu comparo a China num grau muito limitado, peço desculpa, a Índia. Eu comparo a Índia num grau muito limitado ao que se passa com a Turquia no mundo ocidental. A Turquia é uma potência adolescente que está a procurar jogar com o seu papel em várias áreas, desde logo o Médio Oriente, naturalmente, mas também a África, onde a Turquia faz cimeiras com os países africanos e onde tem uma grande importância, por exemplo, no conflito da Líbia e no equilíbrio até energético no Mediterrâneo Oriental. E, portanto, nós estamos aqui com potências que, aproveitando, eu não diria a fragilidade, mas aproveitando uma partição do poder à escala global, estão a tentar afirmar-se. Neste caso, a Índia é um país que cuja evolução devemos seguir com muito cuidado no mundo, digamos, indo-asiático. Falta-nos andar um pouco por África e pela América do Sul. Talvez começasse exatamente por América do Sul para lhe perguntar, embaixador, o que é que acha da relação que já existe entre os Estados Unidos e o México, mas também com o Panamá, sendo que me atrevo a dizer que o Panamá não é bem um país, é outra coisa qualquer, difícil de explicar. Em relação ao qual Donald Trump já ameaçou que poderá ir tomar posse do canal do Panamá. Se tomar posse do canal do Panamá, no fundo, toma posse do Panamá inteiro. A América do Sul está, de qualquer maneira, a passar por uma fase interessante. A Venezuela vai ter um novo, repetido presidente. O Chile parece-me que está numa fase em que se esperava mais dele. O Brasil está numa altura, parece-me a mim, em que Lula da Silva está com algumas dificuldades. E está também o mundo a passar por uma altura em que forças um pouco estranhas estão a branquear aquilo que tem feito Milei na Argentina. Como é que vê esta parte do mundo antes de irmos até a África, embaixador? Eh, nós olhamos muito para a nova administração americana como centrada no mundo. A administração americana está centrada na América, Exatamente. centrada na política interna americana. Nós é que estamos sistematicamente a ver o Trump na perspectiva de Trump, ator internacional. Ora bem, os americanos estão a olhar para Trump, ator interno. Na capacidade que Trump tenha de resolver os problemas da América que a sua sobrevivência se vai manter e se vai garantir ou não. E, em particular, se Trump vai conseguir, daqui a 2 anos, pode parecer estúpido estar a dizer isto, mas daqui a 2 anos vai haver eleições gerais nos Estados Unidos. O Congresso vai ser todo renovado. E é uma tradição que 2 anos depois da entrada em funções de um presidente, o presidente perca poder dentro dos órgãos legislativos. E, portanto, Trump tem que fazer tudo muito rapidamente nos Estados Unidos para poder, digamos, colocar os seus peões daqui a 2 anos em condições de poderem ganhar as eleições e prolongar o poder na segunda parte do seu próprio mandato, deste seu próprio mandato. Uh, no passado nós verificámos, em primeiro lugar, que Trump não se preocupa com a África, e já lá iremos. E em relação à América Latina, há sinais contraditórios. Trump preocupou-se com alguns dossiês, disse coisas muito graves relativamente à Venezuela, mas não atuou, digamos, de forma clara. Trump tem dito coisas mais fortes relativamente à América Central e, em particular, ao México. O México não é da América Central, vale a pena repetir para um preciosismo geográfico. O México é da América do Norte. E tem dito coisas relativamente ao Panamá. Mas tem dito uma outra coisa, António, que é o interesse
nem política interna americana, de fazer a expulsão dos ilegais que estão nos Estados Unidos. E essa expulsão incide diretamente no México e incide diretamente na América Central, nos países da América Central. E vamos ver como é que isto vai proceder-se, porque Trump vai, sobre isto, ter decisões muito rápidas. E essas decisões têm um impacto brutal no relacionamento de Trump com a América Central. E vamos ver isto nos próximos meses, e não muitos meses. A relação com o México, há uma nova presidente do México, como agora também vai haver, curiosamente, no vizinho do Norte, um novo presidente, primeiro-ministro do Canadá, com a admissão de Justin Trudeau. E, portanto, vai haver 3 novos presidentes naquilo que era a área americana, Canadá, Estados Unidos, México. México é uma senhora que substituiu López Obrador e que, digamos, tem dado sinais de procurar naturalmente contemporizar com o novo parceiro da Casa Branca, mas também defender naturalmente os interesses do México. Foi para isso que ela foi eleita. Vamos ver como é que o México, que tem uma relação profundíssima com os Estados Unidos no plano económico, vai aguentar o embate das medidas que Trump possa vir a fazer a nível do afastamento dos imigrantes ilegais que ali tem e que afastados serão pelo México, ou diretamente, digamos, junto dos países. Trump fez essa botada relativamente ao Panamá. Trump considera o que é que Trump considera, muito simplesmente. O Panamá foi uma estrutura, criou o canal que, no fundo, fez a ligação entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Esse canal foi construído muito com capitais americanos, e Jimmy Carter, que aliás acaba de morrer há dias, foi o presidente americano que devolveu o canal à soberania do Panamá. O António diz, e bem, o Panamá é um país esquisito, vale a pena lembrar que o Panamá tem como moeda o dólar. E, portanto, da mesma maneira que o Montenegro na Europa tem como moeda o euro e não faz parte do euro, o Panamá tem como moeda o dólar e não faz parte do dólar, naturalmente não é Estados Unidos. E, portanto, E vale a pena também recordar que o canal do Panamá, quando começou a ser construído, não foi começado no Panamá, mas na Colômbia. é verdade, quer dizer, mas a decisão americana de levar até ao fim o canal do Panamá, e no qual os Estados Unidos têm um papel importante, eu acho que o gesto de Jimmy Carter é um gesto, no fundo, de reconhecimento das soberanias da área. E, portanto, Trump agora recupera tudo isso e, em particular, lança a ideia de que, se amanhã, por acaso, o Panamá tivesse a ideia de entregar aos chineses a gestão do canal, por exemplo, colocando, portanto, em risco, digamos, em absoluto, os interesses americanos naquela área, Trump poderia retomar o canal e ficar com ele. Isto, digamos, é uma afirmação de poder de quem tem força, e logo se verá. Não se viu até agora No grande. fundo, voltamos um pouco àquilo que estávamos a falar há minutos, isto é, Trump nunca colocará com certeza a hipótese de fazer uma intervenção militar no Panamá, se for caso de ser necessário, um pouco à luz daquilo que a Rússia fez na Ucrânia, isto é, os interesses vitais, quando postos em jogo, ganham-se pelas armas, se necessário for. E a América Latina é considerada nos Estados Unidos e na doutrina americana como uma parte do interesse americano. É a chamada Sim, doutrina, sim, a famosa doutrina Monroe, que é a doutrina que exatamente. estabelece uma espécie de direito dos Estados Unidos. Os franceses usam uma expressão muito bonita, que é o droit de regard, o direito de olhar, de atuar. O droit de regard dos Estados Unidos sobre a América Latina. Os Estados Unidos nunca completamente largaram essa sua visão um pouco pós-colonial relativamente à América Latina. Convém dizê-la, já agora lembrar historicamente que essa visão de tutela da América Latina tinha a ver com a ideia de correr de lá os europeus. E correr de lá as potências europeias. E, portanto, a América para os americanos. A América no sentido global, América do Norte, América Central e América do Sul. Vamos ver o que é que Trump vai fazer, por exemplo, em relação a uma ditadura como é a ditadura da Venezuela. Provavelmente não vai reconhecer Maduro, mas outros países não reconhecem Maduro. Portugal, por exemplo, ainda não reconheceu Maduro. Não sei se o verá fazer ou não. Dito isto, temos que perceber, se acaso o fizer, teremos que olhar também para aquilo que são os interesses diretos de Portugal com uma forte comunidade na Venezuela.
E o António referiu várias situações que existem na América Latina neste momento de alguma turbulência, a principal das quais, digamos, a meu ver, continua a ser a questão da Venezuela, sob o ponto de vista do impacto regional, porque o alinhamento para a Venezuela que havia no passado já não existe da mesma maneira hoje em dia. O próprio Brasil evoluiu nisso e isso é muito importante. Vamos ver como é que vai correr esta espécie de exercício de estilo argentino, uma espécie de regime liberal, ultraliberal, que conduz, digamos, a Argentina faz-me lembrar sempre o processo da Troika, isto é, os índices ficam todos direitinhos, depois que quem passa fome ou quem é desempregado é outra história. Portanto, os índices ficam todos certos, como estão, a inflação, as taxas de juro, etc., mas, entretanto, a pobreza aumentou brutalmente. Vamos ver, no Importa final. pouco se os investidores estrangeiros, como são chamados, estiverem contentes. Exatamente, mas vamos ver no final o que é que isto vai dar e, em particular, em que medida é que o equilíbrio político interno da Venezuela, da Argentina, se mantém ou não. O caso do Chile, o caso da Colômbia também, que é um caso também complexo, e também outras situações de tensão que ali existem. Vamos ver em que medida Trump se vai interessar pela América Latina. Passando rapidamente à África. A África foi um continente que Trump nem olhou durante os seus primeiros durante o seu primeiro mandato. A África não é para os americanos uma coisa importante, embora possa converter-se na medida em que quer os russos, quer os chineses, continuem a atuar em África. E nós temos visto que os russos e os chineses, em particular os russos na parte do Sahel, em particular os chineses noutras áreas da África, têm vindo a mostrar-se muito ativos, no caso russo, apoiando ditaduras africanas de forma militar, no caso chinês, financiando ações de infraestruturas que podem ser interessantes para o tal projeto da nova Rota da Seda e para outra influência chinesa naquela área. Vamos ver em que medida os americanos sentem que o seu poder global está ameaçado ou pode ser posto em causa por essa postura russo-chinesa, e para nós tem particular interesse perceber em que medida é que esta movimentação recente dos Estados Unidos, de Biden, face a Angola, se vai continuar, ser continuada ou não por Trump. Muito provavelmente vai. Isto é, Angola vai continuar a ter uma bênção, de certa maneira, dos Estados Unidos, eh, pelos interesses económicos que isso representa e pelo interesse geopolítico que Angola representa. Convém dizer para as pessoas que se possam esquecer o seguinte: em Angola disputou-se a última guerra, digamos, a última fronteira da Guerra Fria. A guerra MPLA-UNITA foi essa última fronteira, vem dos tempos de Ronald Reagan, vem do tempo da posição da União Soviética, de Cuba, em Angola, etc. Mas dito isto, eu gostava de lembrar uma coisa para os que possam estar distraídos. Angola nunca fechou as portas aos Estados Unidos. Nunca deixou de haver as relações económicas de Angola com os Estados Unidos através do petróleo e de Cabinda, nomeadamente. Nunca Angola pôs em causa, mesmo o regime mais pró-soviético, mais hostil ao mundo ocidental, nunca pôs em causa o poderio americano, nem Cabinda. Isso foi fundamental para manter aberta uma porta que agora se está a escancarar com João Lourenço. Para uma resposta rápida, embaixador, e para acabarmos esta volta ao mundo em 30 minutos, que já vai em 40 e tal, o que é que lhe parece que vai acontecer em Moçambique? Isso é pergunta de US$ 1 milhão, e esse US$ 1 milhão seriam pagos em gás, em gás. Eu acho que em Moçambique vai acabar por haver uma estabilização à volta do novo presidente eleito, mesmo que essa eleição ofereça muitas dúvidas. Vamos ver em que medida é que o principal contestante, Mondlane, é capaz de mobilizar forças no sentido de pôr em causa, digamos, essa ordem de saída das eleições, e consegue, digamos, criar um estado de sítio, que no fundo poderia conduzir a uma nova guerra interna dentro de Moçambique. Não sei, eu confesso que a situação moçambicana é muito complexa, os atores externos que estão a atuar com muito dinheiro, vale a pena dizê-lo, ainda não deram sinais de até onde é que estão dispostos a ir.
pela minha parte, eu só gostaria que a situação acabasse com menos mortos e com o mais possível de paz, num tempo mais próximo. Mas já se percebeu que a situação interna de Moçambique não augura, digamos, tempos calmos. Claro. Obrigado, embaixador, por nos ter feito fazer esta viagem rápida pelo mundo inteiro. Talvez valha com certeza a pena ficarem com um link para este programa do início de 2025, que encontrarão, evidentemente, nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.